Todo homem de Deus na sua geração, ele tinha uma visão da vida cristã. Eu acho que a nossa função nesse mundo é justamente clarear essa visão do cristão, para que um possa ajudar o outro a crescer em Cristo. Dessa maneira, a gente vai ter um senso mais claro do andar em Cristo aqui nessa terra. Pois hoje nos vemos diante de um quadro de muitas doutrinas, muitos ensinamentos, muitos dogmas sobre o cristianismo. Então há muitas vozes aí, e cada um é levado para um lado. E para o lado que é levado, ele passa muitos anos ali, ou até mesmo a vida toda. Então a gente tem que ajudar a refletir a vida cristã. Eu acho que isso é essencial, sabe? A gente ajudar a refletir a vida cristã. A gente quer uma visão. Pois Jesus deu esse mandamento para nós. Ide, pregai o Evangelho a toda tribo, nação, língua, raças e povos. E então virá o fim. Dentro desse quadro de fim, é uma das tiradas que a gente pode ver. Hoje nós podemos ter uma visão de continente. Em termos continentais, essa pregação de Jesus Cristo, o Evangelho, sem dúvida alguma, já atingiu todo o continente do mundo. Eu acho que não há continente neste mundo em que o Evangelho não foi pregado. Em termos gerais, do meu ponto de vista, o que vejo na atualidade onde nós vivemos, o Evangelho foi pregado em todos os continentes do mundo. Porque uma coisa tem em mente que Cristo falou, quando ele foi pregado a toda a nação, toda a tribo, a toda a língua, virá o fim. Aí vai ter o fim. Agora, onde a minha dúvida está? Por não sair do Brasil, por conhecer praticamente só o Brasil, alguns países aqui do sul do Brasil. A dúvida que eu tenho é, foi pregado em todas as nações o Evangelho? Eu não tenho um medidor. Eu não estou numa posição onde eu posso visualizar esta proposta de Jesus Cristo. Seu Evangelho foi pregado em toda a nação. E depois, se a gente for passar o pente mais fino, vem a toda a tribo e a toda a língua. Aí a coisa complica, né? Porque tem países que têm muitas línguas, tem países que têm muitas tribos. E muitas tribos têm a sua língua. Aí é o pente fino do cristianismo. Aí eu não tenho certeza
se o Evangelho atingiu esta etapa do pente fino a toda a tribo, línguas. E então virá o fim. Então, uma das propostas é esta: que o Evangelho seja levado a todo este mundo, a toda nação, a toda tribo, a toda língua. Então, completamos a nossa tarefa neste mundo. Porque Jesus disse, depois disso virá o fim. Agora, outras coisas a gente pode refletir nessa visão cristã para esclarecer. Temos a missão de levar o Evangelho ao mundo. Agora, a questão do método. Temos que deixar claro com que método vamos levar esse Evangelho ao mundo. Porque já foi tentado por missões, por igrejas, durante 2000 anos. E a missão não foi efetivada a pleno gosto, a plenitude. Então entra um outro elemento. Uma ideia nova que surgiu há 100 anos e pouco, que já é antiga, que Deus já tem dito, mas nós esquecemos, não tomamos a consciência que tudo é feito pelo meu Espírito. Aí está uma proposta, uma estratégia do próprio Deus. Como seria? Esse Evangelho seria levado no poder do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo, no sopro do Espírito Santo. Quem levaria? Nós. Então, nós seríamos os canais através do qual o Espírito Santo faria essa obra de Deus. Transmitir o Evangelho a toda a nação, raça e língua. Aí estaríamos dentro dos padrões divinos. Uma outra ideia, para ficar clara no nosso meio, como efetivar a vontade de Jesus Cristo. Pregar o Evangelho no mundo, a toda nação, a toda tribo, a toda língua. Nós podemos fechar isso através dessa estratégia bíblica. A obra será feita não na força do homem, mas o homem sim como canal, mas orientado pelo Espírito de Deus. Então, ele é aquele homem que vai saber como ouvir o Espírito Santo. Ele vai ter que aprender como Samuel. Porque é um aprendizado. A como ouvir o Espírito Santo. Para então, com a voz do Espírito Santo, ele como canal na terra, cumprir o mandamento de Cristo. Pregue este Evangelho a toda tribo, nação e língua. Fechando isso, nós deixamos um outro parâmetro claro, que a obra de Deus não vai ser feita na força do homem, nem na estratégia do homem, nem pelo intelecto do homem, mas essa obra de propagação do Evangelho será feita através da orientação do Espírito Santo. Através de nós. Aprendendo a ouvir a vontade de Deus. Aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Aí, ok. Aí a gente pode até em Apocalipse 5, versículo 10. Apocalipse 5, versículo 10. Vocês são reis e sacerdotes. São reis, são sacerdotes. Lá diz assim. Pegue lá depois, Apocalipse 5, versículo 10. Vocês são sacerdotes. Quem? Você que está me ouvindo e eu. Nós somos sacerdotes. Então, aí o sacerdócio atingido
Esse é o ponto de vista de Deus. É como Deus nos vê. Deus vê você aí do outro lado como sacerdote. Até hoje os homens não nos ensinaram este ensinamento. Então, estão em débito conosco. A causa fundamental, não sabemos. Mas sacerdote tem um lugar de autoridade. Está dizendo que você aí é autoridade, eu sou autoridade, diante do ponto de vista de Deus. Pois lá diz que Jesus comprou essa nação com o seu sangue e os fez sacerdotes. E como tal, eles reinarão. Veja aí, né? Uma mensagem que surge no cenário em nossos dias. Uma mensagem de autoridade. E vai complementar exatamente com o que Cristo diz. Nessa propagação do Evangelho, eu vos dou autoridade. Agora você pode completar como sacerdotes para pisar toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo, do adversário. Esse inimigo que Jesus coloca é Lúcifer, é Satanás e seus anjos. Nós teríamos força para pisar toda a sua força. Por isso que ele diz, agora você pode ir. Agora você está pronto, sacerdote, para ir fazer essa mensagem de Deus no mundo e pregá-la a toda geração, a toda nação, a toda tribo e língua. E você vai curar enfermo, você vai expulsar demônios. Essa autoridade, quem deu, quem falou, foi Jesus Cristo. Ele disse, passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. A palavra dele é fixa. Ela se mantém através dos séculos, até a consumação do século, ela é eterna. Ele nos deu essa autoridade, nos outorgou, ele que deu. Então não é pela nossa força, nem pela nossa violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, e pela autoridade que Jesus Cristo nos outorgou, nos deu. Vocês têm autoridade sobre toda a força do inimigo. E vocês vão pisar serpentes e escorpiões. Símbolo dos demônios. Vocês vão curar enfermo e expulsar demônio no meu nome. Vocês estão prontos? Ide. Agora vocês podem ir. Agora vocês estão preparados. Eu acho que são essas tônicas que devem estar em nosso espírito, que somos sacerdotes, conforme Apocalipse 5:10. E se você ler as epístolas de Pedro, você vai ver que somos sacerdotes eleitos. Deus nos vê dessa maneira. Então temos que captar a visão de Deus e seguirmos o plano de Deus, que certamente Ele confirmará a sua palavra na boca do seu servo. Porque Ele diz que Ele está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. Deus está nos dando autoridade para mim e para você, uma autoridade para que você e eu preguemos o Evangelho com poder. E Ele confirmará a sua palavra, pois o Senhor, diz a Escritura, confirmará a palavra dos seus servos. E você e eu, nós somos agora servos dele. Nós somos sacerdotes dele, conforme Apocalipse 5, versículo 10. Leia Apocalipse 5, versículo 10. Você é sacerdote. Eu sou sacerdote. Isto implica autoridade. Somos revestidos desta autoridade, e esse é o ponto de vista de Deus. E com esta autoridade, mais aquela autoridade que Cristo nos deu sobre toda a força do adversário, Satanás e seus anjos. E a ordem dele, ide e pregai
Esse evangelho é toda nação, tribo e língua. Isso nos capacita. Uma capacidade que vem do alto. É uma titularidade que não é do homem. E não recebemos do homem, mas recebemos da própria palavra de Deus. Valeu, né? Descobrimos que somos autoridade e que estamos investidos de autoridade. Agora vamos a essa autoridade. No meu nome, você vai curar enfermo e vai expulsar demônios. Senhor nosso Deus, nos revestindo da tua autoridade, conforme a tua palavra, nós dizemos: você é espírito de enfermidade, você é espírito de morte, saia dos nossos corpos agora, em nome de Jesus Cristo. Saia dos nossos corpos agora. Sai do nosso aparelho urinário, todo espírito de enfermidade e morte, nosso aparelho respiratório, digestivo, circulatório, nossos órgãos internos, nossos pés, nossas mãos, braços e pernas, nossos olhos, aparelho visual, bucal, nossos ouvidos, em nome de Jesus Cristo. Sai também da nossa mente todo espírito de dúvida, confusão, raiva, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia, dor espiritual. Sai também de nossa vida todo espírito de pobreza, miséria e desgraça. Sai de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.